Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da playlist onde a gente está aprendendo a desenvolver o jogo do Flappy Bird utilizando o Pygame. E nesse vídeo a gente vai aprender a como fazer a movimentação do rodapé do jogo, que é esta parte aqui, ó. Esse rodapé aqui, ó. Então a gente quer que essa parte de baixo aqui se movimente para dar a impressão que o pássaro ele está se movimentando ao redor do jogo. Esse jogo ele é interessante porque o pássaro em si, ele se movimenta somente no eixo Y, ele não se movimenta para a direita ou para a esquerda. O que se movimenta é o rodapé, é o fundo que está se movimentando, essa parte do rodapé, que dá a impressão de movimento. Isso é um efeito bem legal que a gente vai aprender a fazer hoje, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilha com aquele seu amigo que também está querendo aprender desenvolvimento de jogos. Aqui nesse canal a gente fala bastante sobre isso, tem uma playlist completa já, onde a gente desenvolve outro jogo, que é o jogo dos asteroides. A gente fala sobre programação, visão computacional, tecnologia. Então, se você curte, venha fazer parte dessa comunidade, beleza? Então, vamos! No vídeo passado, o que a gente fez? Nós colocamos a nossa imagem de fundo, ok? Nesse vídeo, a gente vai colocar aqui nos nossos assets a imagem do rodapé. A imagem do rodapé é esta daqui, que eu chamei de ground, né? Ground seria chão, né? Então é o nosso chão aqui. Deixa eu pôr em tela cheia que vai ficar melhor. Aí, beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que? É importar a nossa imagem do rodapé. Então, da mesma forma que a gente fez a imagem do fundo, a gente vai colocar imagem rodapé. Todas as imagens vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo, no link para você baixar e fazer o download, beleza? Então, você não precisa se preocupar em desenvolver essas imagens, né? Que nem a gente fez no outro jogo, a gente tem um vídeo que eu expliquei só como você pode redimensionar a imagem e ir trabalhando, processando ela. Aqui a gente já vai pegar essas imagens prontas para agilizar um pouco mais o desenvolvimento, beleza? Então, no link da descrição você tem acesso às imagens. Para a gente carregar então a imagem em rodapé, pygame.image.load. E vamos passar o caminho. O caminho é assets/ground.png, que é o nosso arquivo. Tranquilo? Até aqui, nenhum problema. Próxima coisa. Eu digitei Pygame, né? Inverti. Aí. A gente vai definir agora uma outra variável que vai ser relacionada com a velocidade com que o nosso rodapé vai estar passando na tela, né? Vai ser a velocidade de scroll, eu vou chamar ela de scroll vel, que vai começar valendo 1, então a velocidade com que o nosso rodapé vai passar pela tela, vai se movimentar. Quanto maior for esse valor, mais rápido ele vai se movimentar, beleza? Então, a gente vai definir o scroll vel como 1. Agora, entra uma parte bem importante que a gente vai estar utilizando para o desenvolvimento desse jogo, que é a separação por classes. Cada componente do nosso jogo, do Flappy Bird, a gente vai criar uma classe para esse componente. O primeiro componente é esse rodapé. Então a gente vai criar uma classe onde a gente vai gerenciar todas as informações desse rodapé. Depois a gente vai criar uma classe para o pássaro, a gente vai criar uma classe para os tubos, e assim a gente consegue separar melhor as responsabilidades do jogo, ok? Com cada parte do nosso jogo sendo uma classe, vai estar representando uma classe, ok? Então a primeira classe que a gente vai criar vai ser o rodapé. O rodapé.
Dentro da programação orientada a objetos, a gente tem um conceito chamado de herança. Herança, o que significa? A nossa classe, que nesse caso é o rodapé, ela vai herdar as propriedades de uma classe superior. Qual é essa classe superior? É uma classe já nativa do Pygame, chamada Sprite. Para a gente acessar essa classe, ela fica dentro de pygame.sprite, que é o módulo, e a classe Sprite. Ou a gente poderia simplesmente vir aqui e colocar from Pygame import ou from Pygame.sprite import sprite. E aí aqui eu só coloco sprite. Dá na mesma, beleza? Mas nesse caso eu vou estar deixando dessa forma que pra gente ver da onde que vem com o caminho completo, já que a gente já importou o Pygame aqui, então não faz diferença. A gente vai importar a classe Sprite. Dentro da classe Sprite, a gente vai estar utilizando alguns métodos aí para a gente atualizar o nosso objeto, que é o método update, e a gente vai utilizar também para a classe do rodapé o método construtor, que é onde a gente vai estar passando as informações das configurações do nosso objeto, que nesse caso é o rodapé. Então no método construtor a gente vai passar qualquer imagem do rodapé, a gente vai passar as coordenadas dele, aonde que ele vai estar aparecendo na tela e assim por diante. Já na classe, no método update, a gente vai estar atualizando essas posições, essas coordenadas, que a gente vai ficar chamando esse método para ele atualizar as posições do rodapé, beleza? Então, primeiramente, vamos criar o nosso método init. O nosso método init, a gente viu aqui que ele já colocou algumas outras coisas, nesse caso a gente não quer. No método init, a gente vai passar o self, que a gente precisa passar porque a gente está criando um método, que é uma função dentro da classe, então esse parâmetro self ele é obrigatório para a gente conseguir fazer referência a algumas variáveis dentro da classe. E a gente vai passar as coordenadas do nosso rodapé, nesse caso x e y, que são as posições dele na janela do nosso jogo. Beleza, então aqui eu criei a classe rodapé, que ela herda tudo que tem dentro da classe sprite. Porém, só isso não é suficiente. Eu preciso chamar o construtor da minha classe pai aqui dentro do construtor da minha classe filha, que é o rodapé. Então quando eu faço isso, eu estou dando para o meu rodapé todos os atributos necessários para ele se tornar de fato um sprite. Então, para mim fazer isso, acessar o construtor da classe pai, que é o sprite, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou acessar a minha classe, que é pygame.sprite.sprite, e vou chamar o método construtor, que é o init. Passando aqui self. Então, aqui eu estou acessando o construtor da classe Sprite, que vai definir todos os atributos necessários para o meu rodapé ser de fato um Sprite, ter as propriedades necessárias de um Sprite, ok? Então, aqui eu já disse o seguinte, o meu rodapé vai se comportar como um Sprite, e eu posso utilizar os métodos da classe Sprite para me manipular ele como um Sprite, ok? Então, a próxima coisa que a gente vai definir, agora sim um atributo só da nossa classe filha, que é a classe rodapé, somente dela, a gente vai adicionar uma imagem. Então, self.image vai ser a nossa variável onde a gente vai gerenciar internamente e a gente vai atribuir a ela a nossa imagem do rodapé, que a gente importou ali em cima. Depois, a gente vai criar self.rect. No Pygame, a gente tem os objetos rect, que são de extrema importância para a gente conseguir manipular os objetos dentro do nosso jogo. Como que funciona um rect? Bom, então para explicar como o rect funciona, eu vou utilizar aqui a ferramenta profissional extremamente avançada da Microsoft chamada Paint, para a gente conseguir entender, ok? Bom, a gente tem o nosso rodapé, que nada mais é do que uma
um retângulo, vamos imaginar que ele é um retângulo que fica no fundo no nosso jogo. Então esse é o nosso rodapé, eu vou até fazer uns risquinhos aqui para a gente conseguir diferenciar. Então esse é o nosso rodapé, aqui. Aí um rect, o que é um rect? Eu vou desenhar aqui de outra cor. Eu vou pegar o meu objeto, que é esse daqui, que é aquela imagem que eu importei. E dentro dela, dentro da imagem que eu importei, eu consigo capturar um retângulo invisível que fica ao redor desta imagem, que é o que eu chamo de rect dentro do Pygame. Opa! Então eu consigo capturar esse retângulo, que ele é invisível, mas ele é de extrema importância para a gente manipular esse carinha aqui, ó. Com esse retângulo invisível, só que ele não fica por fora, ele fica exatamente na borda, né? Nesse caso ele ficaria exatamente em cima aqui da linha preta. A gente consegue pegar as coordenadas desse retângulo, a largura e a altura desse retângulo, a gente consegue rotacionar, manipular, jogar de um lado para o outro. Então a gente vai jogar esse retângulo para os lados, fazendo com que a nossa imagem se movimente. Então eu vou representar isso da seguinte forma: quando a gente, eu quero selecionar aqui, onde que eu seleciono? Seleção aqui. Quando eu pego isso aqui e movimento para o lado, eu vou movimentar o meu rodapé, mas eu não vou, movimentar necessariamente a minha imagem. Eu vou movimentar o rect e a minha imagem está dentro dele, que é esse retângulo invisível que fica ao redor da minha imagem, ok? Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque algumas imagens não são quadradas assim. Algumas imagens, elas podem ter uma forma variada, pode ser, sei lá, vou desenhar aqui, ó. Isso aqui é para ser um peixe, né? Vamos fingir que é um peixe. Aí a gente importou essa imagem. Só que essa imagem ela vai ter um rect, assim como todas as outras. O rect ele é um retângulo invisível ao redor dessa imagem. Então quando a gente movimenta essa imagem, a gente não está movimentando exatamente o nosso peixe, a gente está movimentando nesse ponto aqui, ó, que é um ponto padrão que a gente usa, que é o canto superior esquerdo. Então a gente está se referindo a esse cara aqui. Por isso que às vezes confunde, porque a gente movimenta as coisas, a gente faz algumas colisões, que a gente vai ver mais pra frente, e não bate bem certinho com a imagem. Aí a gente tem que lembrar que é o nosso rect que está aparecendo aqui. Existem formas da gente filtrar isso, que a gente utilizou lá no jogo dos asteroides, inclusive utilizando máscaras, beleza? Mas, só para vocês entenderem então, a gente vai movimentar o rodapé movimentando esse rect, que é esse retângulo invisível que está sobre a nossa, que essa nossa imagem está dentro dele, beleza? Quando a gente movimenta ele, a gente movimenta a imagem. E o mais legal aqui do Pygame é que a gente consegue armazenar esse retângulo dentro de uma variável e a gente consegue manipular essa variável. Para mim fazer isso, então, eu vou acessar a minha imagem e ela vai ter aqui um método chamado getRect, que eu vou estar utilizando para capturar o meu rect da imagem. Aí aqui, se eu for ver, ó, self.rect. Ó, eu tenho várias propriedades aqui que eu posso utilizar. Então, ó, tenho coordenada x, coordenada y, width, que é a largura, update. Então, tenho várias coisas, ó, copiar, fazer um fit, collidirect, que é o método de colisão, ó, tem várias colisões. Eu posso fazer várias coisas, pegar o centro dele, pegar o centro no x, o centro no y, fazer um clamp, também é uma operação muito interessante. Então, beleza. A gente tem agora o nosso objeto rect. Deu para entender? Conseguiram entender? Se ficou alguma dúvida, digita nos comentários que eu vou responder para vocês, ok? Então, tendo agora o nosso rect, o que a gente vai fazer? A gente vai dar a ele, passar para o nosso rect as nossas coordenadas de x e de y, que é o que eu vou fazer aqui, ó, self.rect.x vai receber x e self.rect.y
React.y vai receber y, que são os nossos parâmetros aqui do nosso construtor. Então, quando eu instanciar essa classe, eu vou estar passando aqui o valor de x e y, e esses valores vão ser armazenados dentro da variável relacionada ao x do nosso React e ao y do nosso React, que é onde ele vai estar, que é onde ele vai ser posicionado na nossa janela, beleza? Então, inicializamos. Fizemos o nosso método init. Agora a gente precisa criar outro método, que é o método update, que veio herdado, né, da classe sprite. Quando eu dei o enter, ele veio com essa loucura aqui que a gente não vai precisar para agora, ok? Então, só o self. Aí agora, dentro do método update, é onde a gente vai fazer a movimentação do nosso React, que está com a nossa imagem do rodapé. Então, para a gente fazer isso, eu preciso pegar a nossa posição X. Por que a nossa posição X? Porque o nosso React ele vai se movimentar somente na posição X, né? No eixo horizontal. Então, self.react.x. Bom, vamos pensar então para que lado ele vai se movimentar. Ele vai se movimentar, ó, se a gente for pegar a minha referência aqui, ó, ele vai se movimentar para a esquerda. Então, ele está vindo da direita para a esquerda, nesse sentido aqui. Aí, dentro aqui do Pygame, dentro do desenvolvimento de jogos no geral, na computação, isso é muito comum, a gente tem o plano cartesiano com os eixos x e y. O eixo x para a direita, assim como no plano cartesiano, ele tem valores. Então, no plano cartesiano, a gente tem os eixos x e o eixo y. X e y. O eixo x, nesse cara aqui, nesse quadrante para a direita, ele é positivo. Já para a esquerda, ele é negativo. Como a gente quer movimentar o nosso rodapé nesse sentido aqui, ó, né, da direita para a esquerda, a gente vai ter que subtrair os valores do eixo x, ok? Mas esses valores são valores do quê? São os pixels que o meu rodapé está na tela, que representa o meu rodapé na tela. Para mim fazer isso, eu vou utilizar a variável scrollVal, que eu defini ali em cima. Como eu quero que ele subtraia 1 a cada atualização, a minha posição no eixo x vai receber a minha posição no eixo x, que é self.react.x, menos o valor de scrollVal, que é 1. Então, se o meu rodapé começar lá numa posição x, por exemplo, que vai ser 0, ele vai valer 0, menos 1, vai valer menos 1, depois vai valer 0, menos 1. Então, se eu pegar lá a posição do meu rodapé, inicialmente vai valer 0, depois vai valer 0, menos 1, que vai dar menos 1, depois vai valer menos 1, menos 1, que vai valer menos 2, e assim por diante. Eu vou estar atualizando a posição no eixo x. Existem outra forma de eu fazer isso, que é digitando menos igual a scrollVal, dá na mesma, ok? Então aqui eu movimentei meu rodapé dentro do eixo x para a esquerda com o valor negativo. Se fosse para a direita, eu colocaria mais igual, beleza? Aí, vamos pensar. Meu rodapé, ele tem essa imagem aqui. Ela vai começar aqui e vai começar se movimentando. Porém, vai chegar um momento que essa imagem aqui ela vai acabar. Quando ela acabar, eu tenho que matar ela, eu tenho que deletar ela, porque ela não vai mais estar aparecendo na minha tela. Então, como que eu verifico quando essa imagem saiu já da minha tela? Porque o que vai acontecer? Eu tenho a minha tela do jogo aqui, e eu tenho o meu rodapé.
vai estar aqui. Aí eu vou movimentar ele. Quando eu movimentei ele, aqui, ele vai vir um pouquinho para cá. Depois ele vai vir mais um pouquinho para cá, mais um pouquinho, e vai vir vindo assim, ó, ele vai se movimentando. Quando ele chegar nesta parte aqui, ó, eu não vou mais enxergar o rodapé na minha janela. Ele vai estar totalmente deslocado, então não vai mais estar aparecendo na tela, eu posso já deletar ele. Como que eu verifico isso? Eu tenho a variável aqui, que é a largura da janela. Então como que eu vou verificar? Eu vou verificar se a minha posição X do rodapé, self.rect.x, for menor ou igual a quem? A minha largura da janela. Só que a largura da janela é 551. Se eu pegar 551, eu vou estar pegando esse ponto aqui, né? 551, que é o ponto máximo. Mas eu quero pegar quando todo o meu rodapé passou da tela. Quando que eu sei que todo o meu rodapé passou da tela? Quando este ponto aqui, ó, que é o ponto mais avançado do meu rodapé, ele estiver para a esquerda toda a largura da minha janela, ou seja, menos 551. Porque quando aqui tiver em menos 551, todo o meu rodapé já vai ter passado. Se estiver, por exemplo, em menos 550, em menos 500, ele vai estar aqui ainda, então não vai, ele não, menos 500 ele vai estar aqui, ó, ele não vai ter passado completamente. Quando estiver em menos 551, aí sim ele vai estar completamente passado, vai ter completamente passado da nossa tela, ok? Então quando for igual a menos a largura da janela, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um self.kill. Self.kill, ou seja, eu vou parar a minha atualização do método. Vou cortar esse método aqui, ele vai morrer. Então, vai parar essa execução. Ok? Deixa eu puxar aqui para cima nossas outras funções. Então, essa é a nossa classe do rodapé. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa instanciar essa classe na nossa função principal, que é a função main. Então, primeiramente, eu preciso criar duas variáveis que vão ser as posições x e y do meu rodapé. Então, eu vou ter a x posição do rodapé, que inicialmente vai ser 0, e a posição y do rodapé. Então, y, posição, rodapé. Qual que vai ser a posição y do rodapé? A posição y está relacionada à altura. Como a nossa altura é de 720, então o meu rodapé vai começar na posição 0 em x, porque ele vai estar aqui assim mais ou menos, né? Então, x é 0. Agora, na posição y, ele vai ter essa altura aqui, né? Essa altura aqui. Como a altura total é 720, a gente tem que colocar um valor um pouquinho menor que 720. Mas tem que ser um valor que faça com que todo o meu rodapé apareça aqui na tela. Se eu colocar um valor muito alto, meu rodapé pode ficar aqui, ó. E daí parte dele não vai, eu vou ter o fundo ainda, parte dele não vai estar na base do meu jogo, que é o que eu quero. Então tem que ser um valor que a gente vai ir fazendo testes. Se eu colocar um valor que eu testei e que ficou bom, foi 520. Foi um valor que ficou ok. Depois a gente vai ver como que isso varia, ok? Agora, a gente precisa criar um grupo de sprites dentro do Pygame. O que é um grupo de sprites? Um grupo de sprites é uma coleção
que vai armazenar os sprites e que a gente pode atualizar eles, a gente pode desenhar e atualizar eles todos de uma vez. É o que a gente vai fazer aqui com o nosso rodapé. Então o rodapé, que vai ser a variável que a gente vai criar, vai receber pygame.sprite.group. Então ele vai ser um objeto aqui da nossa classe group, que também está dentro do módulo sprite. O que esse group vai fazer? A gente vai conseguir atualizar ele, monitorar ele a partir da nossa classe rodapé. Então a gente pode adicionar vários sprites dentro de um grupo e controlar todos de uma única vez, beleza? Então agora a gente vai acessar alguns métodos, o método da nossa classe group chamado add. Então esse método add, ele está dentro desta classe group e a gente vai nada mais fazer o que? Adicionar um sprite, que é o nosso rodapé, dentro de um grupo de sprites. Então add, e aqui a gente vai adicionar o nosso sprite, que é o rodapé. O nosso rodapé, ele precisa de um construtor, que é o x pós-rodapé e o y pós-rodapé. Então a gente adicionou esse sprite dentro do nosso grupo de sprites. A gente poderia aqui adicionar mais sprites. E aí a gente estaria controlando, a gente poderia controlar não cada sprite específico, mas um grupo inteiro de sprites. Por exemplo, se a gente tem num jogo, a gente quer controlar vários personagens NPCs de uma única vez, a gente quer fazer vários andar. Ao invés de mandar um comando para cada um andar, a gente adiciona todos eles num grupo de sprites e manda esse grupo de sprites andar, beleza? Então aqui mais um conceito aqui interessante para vocês, ok? Então a gente configurou tudo que a gente precisa para fazer o nosso rodapé, as configurações. Agora a gente vai chamar no nosso jogo, né? Então aqui, ó, pode ser embaixo aqui de onde a gente desenha o fundo. Deixa eu até adicionar um comentário aqui, ó, né? Desenha o fundo. Aqui embaixo da nossa janela.bleach, a gente vai utilizar o método da classe group chamado draw. A gente vai desenhar o que está dentro daquele nosso grupo de sprites. Então a gente vai desenhar o nosso rodapé e ele pede aqui uma superfície. A superfície que a gente vai querer desenhar é a janela. Ok? Então se a gente fizer isso, será que vai funcionar? Beleza, a gente adicionou a imagem na nossa tela do nosso rodapé, mas ela ainda não está se mexendo. Você deve estar se perguntando, meu Deus, mas tudo isso que eu fiz foi só para adicionar a imagem do rodapé na tela? A gente fez isso na aula passada, desenhando o fundo, mas o fundo ele é estático. A gente fez todas essas configurações para a gente adicionar a imagem do rodapé na tela e conseguir manipular ela, que é o que a gente vai fazer agora, ok? Agora a gente vai digitar o comando que vai fazer. Qual que é o comando que vai fazer ela se movimentar? Rodapé.update. Então, rodapé.update, eu vou estar pegando o nosso método update aqui da nossa classe rodapé, que vai fazer com que o nosso rodapé seja atualizado na tela. Aí, ó, tá se movimentando o nosso rodapé. Já conseguimos fazer ele se movimentar. Porém, você deve estar vendo e estar percebendo que é um pouco estranho, né? Por quê? A gente viu que o rodapé ele não voltou novamente. Mas só para fins de explicação, para vocês entenderem esse menos largura da janela aqui, ó, eu vou adicionar um print aqui, ó, deletou o rodapé. Para vocês verem quando que ele vai ser deletado, que é somente quando todo ele sair da tela, ó. Então eu vou abrir o terminal aqui, vou limpar ele e vou iniciar. Vamos ver a tela do jogo aqui, ó. Tá vendo? Ainda não printou. Só quando todo ele sair da janela,
Aí sim, deletou o rodapé. O rodapé ele não vai ficar rodando aqui fora da nossa janela. Porém, depois que ele deletou o rodapé, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar ele de novo, para dar o efeito de continuidade. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui no Draw, a gente está desenhando o rodapé. E aqui a gente está atualizando o rodapé. Perfeito! Mas a gente precisa fazer o respawn do nosso rodapé. Então aqui, respawn é você reviver um objeto dentro do teu jogo, né? Então, respawna o rodapé. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso de diversas formas. Uma delas é verificando o tamanho do nosso rodapé. Então, se eu der um print aqui no tamanho do rodapé, len rodapé, então vamos ver aqui o que acontece quando eu printo o tamanho do rodapé. Inicialmente ele é 1, então enquanto ele ainda está aparecendo na tela ele é 1, porém quando ele termina de aparecer ele é 0. Mas eu quero respawnar ele a partir desse momento aqui, ó. Ele começou a andar, eu já quero respawnar o próximo. Então, na prática, ele vai ter que ficar sendo respawnado o tempo inteiro. Uma das formas de eu capturar a condição de respawn é justamente essa, verificando o tamanho do rodapé. Então, eu posso verificar se o tamanho do rodapé for menor ou igual a 2, por quê? Porque quando ele está aparecendo na tela ele é 1, quando ele não está aparecendo é 0. Então eu quero que ele respawne dentro dessas condições. Então quando ele for 1 ou quando ele for 0, de qualquer forma ele vai ser menor ou igual a 2. Então nesse caso eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar mais um rodapé no meu grupo de sprites. Então eu vou dar um rodapé .add, aí eu vou passar a minha classe, e aí eu preciso passar uma largura e uma altura, mas aqui está um macete, né? Quando eu adicionei pela primeira vez, a posição X do meu rodapé é a posição 0, porque ele vai começar preenchendo toda a minha janela. Porém, esse rodapé aqui é o rodapé que vai ser respawnado. Eu não quero que ele apareça na posição 0, porque senão ele ia dar um respawn dessa forma. Se eu fizesse ele aparecer na posição 0, ele ia aparecer aqui, ó. E eu não quero que ele apareça aqui, ó. Vamos ver? Se eu colocasse 0 em X, ou se eu colocasse, né, X posição rodapé, e Y posição rodapé. A posição Y não vai mudar porque a altura dele vai ser sempre a mesma, né? Vamos ver o que iria acontecer? Ó, eu teria um rodapé aqui em cima do outro, eu não quero isso. Então a posição em X que eu quero respawnar ele vai ser quem? A largura da minha janela, que é 551. Aí sim eu vou estar respawnando o meu rodapé nesse ponto aqui, que é onde ele vai estar aparecendo de novo a partir da posição 551 do eixo X. Vamos rodar novamente. E agora sim a gente tem o nosso rodapé se movimentando no nosso jogo. Tá se movimentando certinho, a gente está deletando quando ele passa aqui na posição menos 551, a gente está respawnando certinho. Tudo funcionando. A gente pode ir para o nosso terceiro passo. O terceiro passo que eu vou estar mostrando no próximo vídeo é a gente fazer a dinâmica do pulo do nosso pássaro. Então a gente já vai adicionar o nosso pássaro na tela, a gente já vai conseguir fazer o pulo dele, fazer o movimento de pulo dele. E aí vão entrar alguns outros conceitos que a gente vai ver na próxima aula, beleza? Então espero que você tenha conseguido fazer esse passo a passo.
Espero que você tenha entendido. O vídeo ficou meio longo, mas a ideia é justamente essa. São vídeos para a gente entender a fundo, a gente explicar para vocês os fundamentos aqui do desenvolvimento de jogos. Você pode ver que tem bastante matemática também envolvida, né? Então é importante a gente reforçar, né, essa parte matemática. Então, se você não gostava de estudar matemática, tá aqui um excelente incentivo para você estudar matemática, que é programação e desenvolvimento de jogos, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai fazer o pulo do pássaro. Até lá, tchau!